sem perda de tempo, abre suas vidas sem prosseguir no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 7. Glória a Deus. É mais um grupo de jovens. Culto de domingo é culto de jovens, titulado como culto de jovens. Amém? Atos, capítulo 20. Meus irmãos possam ficar de pé, reverendo essa palavra. Amém? Atos, capítulo 20, versículo 7 em diante. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda nos falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Amém? Somente até aqui, levanta o seu olhos para o céu. Vamos estar fazendo uma breve oração para o Senhor revelar a sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Aqui está, meu Pai, a tua palavra, Senhor, para ministrar, Senhor, no meu coração. Senhor, vem falando, meu Deus, deste povo, Senhor. Glória a Fala, meu Deus, Deus. poder, deixa que eles querem que ouvir a tua voz, Senhor. Não quero, meu Pai, ouvir a mim, Senhor, mas quero ouvir a ti, Deus, Senhor. Então, em nome de Jesus, que a partir deste momento, meu Senhor, eu diminua, meu Pai, o Senhor cresça e resplandeça sobre a minha vida. Eu desapareça a lavação de decâmara deste altar, Senhor. O teu Espírito Santo, a partir deste momento, tome controle, Senhor, dos meus lábios da minha vida. E comece a pregoar, Senhor, aqui neste lugar. Apodera-te, ó Pai, do teu ser, em nome de Jesus, Senhor. E tenha misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja pode se assentar e glorificar o nome do Senhor. Senhor, que salve de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bom, o Senhor ministrou esta palavra aqui. Nada melhor do que um jovem falar sobre a história de Cristo. Nós temos aqui a contar o livro de Atos, capítulo 20, onde a história vai contar sobre um jovem por nome Eutico. E a palavra vai contar primeiro sobre o apóstolo Paulo. Quem conhece a história, foi um grande missionário, um grande evangelista da palavra de Deus. E ele apregoava em países, cidades, sempre estava fazendo viagens missionárias, sempre com o foco no Senhor Jesus, sempre apregoando a palavra do Senhor. E a palavra vai dizer que Paulo ele teve que visitar outra vez a Macedônia e a Grécia, e depois ele voltou para a Ásia. E depois dos dias dos pães ázimos, ele navegou de Filipos e em 5 dias ele foi para Troade, onde ele esteve ali por 7 dias. E era em Troade que ali iria acontecer um grande milagre de ressurreição. E a palavra vai dizer que Paulo estava ali para ministrar a Santa Ceia. Ele passou ali 7 dias, mas ele ia embora no dia seguinte. E por ele ir embora no dia seguinte, é que ele teve que alargar a prática, como a palavra vai dizer. Ou seja, ele teve que pregar mais, ele estendeu o discurso dele, alongou até a meia-noite. Então, eu creio que aqueles irmãos foram para o culto normal, 7 horas, louvaram, adoraram o Senhor, oraram, e ali Paulo começou a pregar a palavra do Senhor. E Paulo era o que ele gostava de fazer. Então ele pregando, largou aquela prática até a meia-noite, estendeu aquele discurso até a meia-noite, porque ele queria falar da palavra do Senhor. E a palavra vai dizer que tinha um jovem. Este jovem é que eu quero pregar, falar para vocês nessa noite sobre a história desse jovem. E ali naquele cenáculo tinha muitas luzes, onde estavam todos assentados, todos juntos. E aquele jovem estava ali. E ele foi se assentar numa janela. Quem sabe no pensamento dele, ele disse: não, aqui está muito lotado, está muito quente, eu vou me sentar ali na janela porque é melhor, a visão é melhor, vai correr um ventinho melhor para mim, então eu vou ficar ali. Daqui dá para me escutar Paulo pregando. Mas a palavra vai dizer que este jovem ele foi tomado de um
sono profundo. E ele caiu daquele terceiro andar. Por quê? Porque o extenso discurso de Paulo fez ele adormecer. E ele foi levantado como morto. Ele não foi dado como morto. Ninguém disse, meu Deus, eu acho que ele morreu. Ele foi levantado como morto. Porque ali tinha um médico, Lucas. Lucas era médico. Então, com certeza, ele foi ali, observou os batimentos cardíacos daquele jovem e disse, não, ele está morto. E ali todo mundo ficou todo mundo perplexo, sem saber o que fazer. Meu Deus, e agora? O jovem morreu, o que vai acontecer? Mas Paulo, calma ali, confiando em Deus, a palavra vai dizer que ele desceu e ele se inclinou sobre aquele jovem e o abraçou e disse, não vos perturbeis, que a sua alma deve estar. Ou seja, não vos perturbem, não se preocupem, porque ele está vivo. Aqui Paulo fez o mesmo gesto de Eliseu com o filho da sunamita, que ele é o história, onde Eliseu, o filho da sunamita, morre e ele vai e se inclina sobre o menino, abraça o menino e ali o menino volta a viver. A mesma coisa Paulo fez aqui com este jovem. E então, depois daquele milagre, daquela ressurreição, eles subiram e foram partir o pão, ou seja, foram cear. E eu creio que aqueles irmãos ficaram muito alegres, ficaram muito maravilhados com aquilo que eles viram, com aquela ressurreição que eles puderam contemplar ali. E ali Paulo ainda pregou mais ainda, até a alvorada, até de manhã, e assim ele partiu. E aquele povo levou vivo o jovem e eles ficaram muito alegres. E eu creio que ali foi um assunto que foi para ser comentado há muitos e muitos tempos. Com certeza, quando alguém chegava, olha, o apóstolo Paulo vai pregar aqui, aquele jovem foi sentado na janela e ele caiu, morreu, mas ali Paulo orou e ele ressuscitou e aconteceu um grande milagre. E ali todos ficaram maravilhados com aquele testemunho que aconteceu, com aquela obra que aconteceu, com aquele testemunho daquele povo apregoado. Glória a Deus. Mas trazendo isso para o lado espiritual deste jovem, a qual ele estava sentado naquela janela e ele foi tomado de um sono profundo. Hoje em dia não é diferente. Muitos estão sendo tomados de um sono profundo. Estão escolhendo sentar na janela. Porque claramente quando a gente quer olhar pela janela é porque a gente quer observar a paisagem. A gente quer ter uma visão melhor, né? É meio que uma distração. Então muitos estão escolhendo ficar na janela, olhando pela janela. Muitos dentro da casa de Deus estão desta forma. Estão dentro da casa de Deus, mas estão olhando ainda pela janela. E assim estão sendo tomados de um sono profundo e não estão se dando conta. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele ainda deu uma oportunidade para este jovem aqui. Porque este jovem estava naquela janela e quem sabe ele estava ali, uma hora ele escutava o que Paulo estava pregando, outra hora ele olhava pela janela ali as pessoas que estavam passando naquela rua, observando o que estava acontecendo. Ele se distraía por um momento e por o discurso de Paulo ter sido alongado até a meia-noite, aquele jovem, ele teve sono. E quem sabe Eutico começou dando umas, eu posso dizer entre aspas, umas pescadas, começou fazendo assim, assim, até que ele caiu daquele terceiro andar, adormeceu profundamente. E ali, infelizmente, ele morreu. Mas graças a Deus que ali tinha um servo do Senhor, um homem de Deus, que renunciou à sua vida por amor a Jesus, que não tinha outro bem além de Jesus, foi o apóstolo Paulo. E aquele apóstolo estava ali. E ali ele pôde orar por aquele jovem ele ressuscitou. E todos contemplaram aquele milagre. Então eu vejo essa aqui até mesmo como uma permissão de Deus para aquele povo que estava ali, quem sabe muitos incrédulos ainda. E o Senhor permitiu que aquele jovem viesse a ser tomado por um sono e caísse ali, para aquele milagre ser contemplado. Para que Paulo pudesse orar e aquele jovem ressuscitar. E eles terem um assunto para falar durante anos, dias, meses, falando sobre a ressurreição de Deus. Falando que o Deus que o apóstolo Paulo estava pregando era um Deus verdadeiro. Era um Deus que realmente ressuscitava mortos. Era um Deus que operava milagres. Eu te era um milagre. Foi um milagre que o Senhor fez ali naquele cenário para aquele povo ver. Glória a Deus.
seu nome venha a ser glorificado. Muitas das vezes Ele nos coloca na prova para que o seu nome venha a ser glorificado. Muitas das vezes o Senhor vai nos colocar em situações que nós vamos chorar mesmo, que nós vamos temer, mas que nós devemos confiar. Porque para mim estar aqui hoje eu tive que confiar plenamente no Senhor. Porque até então eu tinha essa palavra, mas ainda não tinha sido desenvolvida. Mas o Senhor falava, vai, porque quando chegar lá, eu vou falar. Porque é o meu Espírito Santo que prega, lava a sua e e é assim que o Senhor faz, para que o nome dele venha a ser glorificado através das nossas vidas. E ali o Senhor operou aquele milagre na vida daquele jovem. Mas porque, infelizmente, aquele jovem estava olhando para as coisas do mundo, estava olhando para as coisas passageiras. Ele estava sim querendo um compromisso com Deus, ele estava. Porque se ele estava ali ouvindo a palavra, é porque ele queria algo, ele sentia algo no seu coração, ele acreditava no Deus que o apóstolo Paulo pregava. Mas ele ainda estava com o seu coração ainda ligado um pouco com as coisas do mundo, é por isso que ele ficou na janela. Ou seja, se distraindo ainda com as coisas do mundo. Porque aquele jovem, ele ainda estava morto espiritualmente. E foi preciso aquilo acontecer para que o Senhor pudesse ressuscitar ele, não somente fisicamente, mas espiritualmente também. Para que uma obra pudesse começar através da vida daquele jovem, porque com certeza aquele jovem ele foi um testemunho vivo, ele foi uma pregação viva. Ele mesmo poderia chegar em todos ali e dizer, olha, eu sentei ali naquela janela, naquele terceiro andar, e eu me deixei o sono me tomar e eu caí e morri. Mas teve um servo de Deus que falou por mim e ressuscitei. Esse Deus ele é verdadeiro. Ele é um Deus que realmente ressuscita mortos. Eu sou um milagre vivo. Eu sou um milagre. É por isso que eu estou aqui. E quem sabe depois disso aquele jovem resolveu no seu coração. Não, eu vou seguir esse Deus completamente e verdadeiramente. Eu não vou ficar mais me distraindo com as coisas deste mundo. Eu não vou ficar mais olhando para as coisas ali na janela, observando pela janela, não. A janela aqui que eu falo para vocês é o mundo, irmãos. Alabaçura e decanta. Essa janela aqui, espiritualmente falando, é o mundo. A qual as pessoas ainda se distraem com as coisas deste mundo, com os prazeres que são momentâneos, que irão passar. Que vão passar. É só um prazer momentâneo. Você sente prazer ali na hora, mas depois logo passa. Depois a sua alma está triste, se sentindo vazia. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, só você e Deus sabe o quanto a sua alma chora. Ali você e Deus, ali no seu quarto. Só você e Deus sabe. Então, infelizmente, muitos ainda estão assim. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer ressuscitar vidas. Ele quer tirar você dessa janela. Ele quer que você pare de olhar para a janela, para as coisas deste mundo, que você realmente venha segui-lo com todo o seu coração, com todo o seu amor verdadeiramente, se firmar, se posicionar. Porque tem pessoas aqui que Deus deu muitos livramentos para você já, muitos desde criança. Eu também já ganhei muitos livramentos, inclusive de afogamento. O Senhor deu um livramento. Então eu sou um milagre, você é um milagre. Para hoje eu estar aqui, foi uma ressurreição espiritual que o Senhor fez em mim. Foi todo um processo que eu passei, não foi do dia para a noite. Eu também, quando vim para a presença do Senhor, eu vim da forma como eu estava. Eu vim usando as coisas que eu usava, se é que me entendem. Mas ali, eu perseverando, porque o Senhor via que o Senhor sondava o meu coração e a minha mente, e Ele via que verdadeiramente eu queria um compromisso com Ele, eu queria algo sério com Ele. E ali o Senhor, Ele foi me lapidando, Ele foi me limpando, Ele foi me transformando. E hoje, se você me vê aqui pregando neste altar, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, foi porque Ele me ressuscitou, foi porque Ele fez comigo assim como Ele fez com este jovem. Porque um dia, quando eu estava lá, eu estava olhando pela janela também. Eu estava dentro da casa do Senhor, mas eu também estava olhando pela janela. Eu estava ainda me distraindo com as coisas deste mundo. Mas o Senhor via lá no meu íntimo o que eu queria.
O Senhor via lá no íntimo da alma, onde somente o Senhor pode sondar, e Ele via que eu queria algo também. Eu não tinha forças, mas eu orava ao Senhor, mesmo que fosse poucos minutos de oração, mas eu falava: Senhor, me dá força porque eu quero te servir. Glória a Deus. Usa-me, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu pedia para o Senhor. Eu via aquelas irmãs do coque, aquelas irmãs com a saia longa, e eu olhava e às vezes criticava elas, chamava de velha, feia. Mas teve um dia que eu creio que o Senhor, Ele sondou a minha mente. E eu olhava aquelas mulheres, eu até criticava, falava com a minha boca, mas dentro de mim, na minha mente, eu falei assim: no dia que eu for ser cristã de verdade, eu quero ser igual essas irmãs aí. Glória a Deus. Eu quero andar na reta, na linha, fazendo as coisas certas para o Senhor. E o Senhor, Ele contemplou aquele pensamento, porque eu só pensei, eu não falei. Eu só pensei, não falei para ninguém, somente pensei ali comigo. Falei isso. E o Senhor, Ele é o Deus que contempla os nossos pensamentos, o nosso coração. Ele sabe de tudo. E ali Ele viu sinceridade naquilo. Então, olha hoje aonde eu estou. Olha onde Deus foi. Irmã do coque, saia longa. Olha o que o Senhor fez comigo. Glória a Deus. Um testemunho vivo, não somente comigo, mas com os meus outros irmãos que estão aqui, que já são cristãos há um tempo. O Senhor fez grandes maravilhas, grandes milagres. Tem testemunhos lindos aqui neste ministério, nessa congregação. Se forem contar, vocês se emocionam. Histórias de vida fortes. Pessoas que passaram mesmo pelo vale da sombra da morte, mas são um milagre. E estão aqui hoje. E você pode colocar isso. E da mesma forma que o Senhor fez comigo, fez na vida dos meus irmãos que estão aqui, fez na vida deste jovem Eus, Ele quer fazer na sua vida também, jovem. Ele quer fazer na sua vida também, porque o Senhor contempla o teu íntimo. O Senhor contempla o teu coração. Ele sonda os teus pensamentos. Ele vê que tu tem vontade, que tu quer, mas tu não tem forças. Mas em nome de Jesus Cristo, recebe força nessa noite. Se tu tem que ser para receber, levanta a tua mão. E recebe força. Recebe, porque o Senhor vai te fortalecer nesta caminhada. Porque o primeiro passo você já tem dado. E é só isso que o Senhor quer. Que dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. E o Senhor, Ele vai te fortalecer na caminhada. Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar. Porque o Senhor não desampara aquele que quer realmente algo verdadeiro com Ele. Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Ele não despreza. Então Ele te dá forças nessa noite. Que você possa receber em nome de Jesus Cristo. E começar a caminhar. Eu digo para você, vai ser um processo que você tenha paciência. Vai ser cada passo gradativamente. Não será do dia para a noite, porque comigo foi da mesma forma. Foi um passo de cada vez, mas o Senhor fez a obra e hoje eu me encontro aqui. Hoje eu me encontro aqui apregoando a palavra de Deus, porque era um sonho que eu tinha, um desejo que eu tinha, pregar a palavra do Senhor, fazer a obra do Senhor com zelo e com amor. Tem muitos jovens lá fora que têm chamados fortes. Tem jovens aí fora que têm dons fortes, tremendos, lindos. Jovens que infelizmente estão perdidos nas garras do mundo, nas garras das trevas. Mas o Senhor quer usar a mim. O Senhor quer usar você, jovem, que estará aqui nesta noite, ouvindo esta palavra, para resgatar outras vidas que estão lá fora. Ai, irmã, mas eu ainda não me considero crente, eu ainda estou só frequentando. Mas te prepara, porque o Senhor vai usar a tua vida também. O Senhor vai usar a tua vida também para resgatar os outros jovens lá fora. Para
colegas. Porque é assim que começa o ministério de um evangelista, de um missionário. Começa nas pequenas coisas. Não precisa-se de muito para você chegar em uma pessoa e falar de Jesus para ela. Basta você crer e ter fé. E deixar Deus fazer a obra que é Ele que fala através da sua vida. Glória a Deus. Porque o Senhor quer fazer uma obra muito linda e grande na vida de jovens aqui. Mas você precisa dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Você precisa começar a pedir para o Senhor mais ousadia do Espírito Santo, mais valentia, mais coragem. Precisa começar a pedir para o Senhor te converter verdadeiramente, te libertar. Porque o Senhor, Ele vai fazer. Ele vai fazer uma ressuscitação espiritual. Ele vai te levantar deste vale de ossos secos que você se encontra. Porque a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, que tinha um vale de ossos secos, sequíssimos. E o Senhor pergunta para Ezequiel: pode esses ossos voltar a viver, tornar a viver? E ele vai falar: Senhor, tu sabes. E o Senhor começa a mandar o profeta ali profetizar naquele vale onde só tinha ossos. Se nós olhássemos com os nossos olhos carnais, humanos, nós iríamos dizer: meu Deus, é impossível, não tem como. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. E o Senhor vai ordenar o profeta: profetiza, Ezequiel, profetiza neste vale. E quando o profeta começou a profetizar, começou aqueles ossos se juntar com cada osso, carne, tendão, pele, e se levantou um grande exército. Mas ainda faltava uma coisa: o sopro de vida. Então ali o Senhor soprou o Espírito Santo naquele vale de ossos secos. E ali se levantou um exército forte, levantou um povo forte. E o Senhor quer fazer também com esta geração. Quer levantar um povo forte, uma igreja forte, para marchar nessa terra. Um povo forte, que não tem medo da morte. É o que o Senhor quer fazer: levantar um exército de jovens fortes para marchar sobre essa terra. Um exército de crianças, um exército de senhoras, de senhores, a igreja em conjunto como um todo, um exército. Porque é só assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando o exército de Deus estiver prontificado, o povo forte estiver na marcha. Irmã, que marcha é essa? É na marcha da oração, é na marcha do jejum, é na marcha da santificação na santuária do Senhor, obedecendo ao Senhor. É esta a marcha que o cristão tem que estar. É nessa marcha que o cristão tem que viver. Para que o diabo não venha prevalecer contra a igreja do Senhor, para que ele não venha ter poder contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. É somente assim que será uma igreja poderosa. É somente assim que será uma igreja forte. Que nós não venhamos ser uma igreja covarde. E que nós não venhamos ser uma igreja que dorme um sono profundo, um sono da morte, um sono espiritual como este jovem. Que não venhamos ser uma igreja que fica olhando pela janela, que fica olhando as coisas deste mundo, se distraindo com as coisas deste mundo. Porque este jovem aqui, ele por um momento, ele se distraiu. Foi tomado de um sonho, ali ele caiu e morreu. E se não tivesse um servo de Deus ali, se não tivesse o apóstolo do Senhor ali naquele momento, o que seria daquele jovem? O que seria de Eude? Seria o fim. Mas o Senhor usou esta situação para provar que Ele é Deus. Para provar que Ele era Deus na vida de Paulo. Porque com certeza tinha alguns ali que ainda estavam incrédulos. Paulo pregando, e falando. Estendeu o discurso até meia-noite. E quem sabe ainda tinha alguém ali com um coração incrédulo ainda. Será mesmo? Será mesmo que existe esse Deus que esse apóstolo Paulo está falando? Será mesmo que esse Deus cura mesmo, ressuscita mortos? E eu creio que nessa hora que alguém falou: será mesmo que ele ressuscita mortos? O jovem cai da janela. E ali Paulo se inclinou sobre aquele jovem, orou por ele e ele ressuscitou. E ali mostrou para aquela pessoa: olha aí, realmente o Deus que ele prega é o Deus verdadeiro, é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus de maravilhas, é o
Deus não mudou, igreja. O nosso Deus ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele é imutável. As pessoas é que mudaram. As pessoas é que ainda limitam o poder divino, limitam o poder de Deus. Não, Deus não pode fazer isso, não. Não. Mas eu digo para você, não limite o poder divino. Não limite o poder de Deus. Porque Ele pode sim todas as coisas. Ele pode, porque agindo o Senhor quem impedirá. Não há nada impossível para o Senhor, a sua palavra já vai dizer. Não existe essa palavra impossível no vocabulário de Deus, não existe. Porque Deus pode todas as coisas. Aí muitas das vezes você se perguntar, eu acho que eu não vou conseguir não. Não vou conseguir me firmar não. É impossível. Eu não consigo largar aquele pecado, eu não consigo largar aquele vício, eu não consigo deixar. É impossível, mas eu digo para você que o Deus do impossível está aqui neste lugar, está aqui nesta noite, e Ele está dizendo para você, ei, não é impossível não, não é impossível. Você às vezes pensa, meu Deus, o meu familiar não vai se converter não, a minha filha não vai se converter, o meu filho, meu esposo. Mas Deus diz para você, não é impossível, porque eu posso todas as coisas. Lembre-se disso, o Senhor Ele pode todas as coisas. Você só tem que ter fé. Fé é uma palavrinha pequena, 2 letras, mas é algo tão grandioso. Se você começar a colocar ele em prática, você vai ver as coisas começarem a acontecer na sua vida. Mas você precisa colocar a sua fé em prática. E não se desesperar diante das situações e dos problemas, porque Paulo poderia muito bem ter se desesperado aqui nesta hora, quando aquele jovem ali morreu, na hora que ele estava pregando. Ele poderia muito bem ter ficado num desespero, meu Deus, e agora? O menino morreu aqui, o que eu vou fazer? O que esse povo vai pensar? Mas ele ficou calmo, porque ele confiou no Deus que ele estava ali pregando. Porque o Senhor faz assim, Ele nos testa. Ele nos testa. Está pregando ali, está falando, Deus é um Deus que ressuscita mortos. Deus é um Deus que opera milagres. E muitas das vezes o Senhor nos prova naquilo que nós estamos apelando, naquilo que nós estamos falando, para ver se realmente a gente vai ter fé. Mas o apóstolo Paulo tirou aquilo de letra, porque ele tinha muita fé assim no seu Deus, no Senhor Jesus, no Deus dos exércitos. E ali ele ficou calmo. E aquele milagre aconteceu para todos verem. Então, que nessa noite você possa sair daqui com a sua fé mais viva, com a sua fé mais fundamentada no Senhor Jesus Cristo, crendo que o Senhor é um Deus do impossível, que Ele é um Deus que tudo pode fazer, que não existe impossíveis para o Senhor. Ele pode todas as coisas. E digo mais, reforçando, não fique na janela. Sai da janela. Para de olhar para as distrações, para as coisas deste mundo. E vem para o Senhor Jesus, porque mais Ele tem para a tua vida. Coisas melhores do que o Senhor tem para ti. Nesse mundo aí é só tristeza. Nesse mundo aí é só sofrimento. É só engano. Como eu falei aqui anteriormente, é passageiro. Você sente o prazer ali na hora, depois você sente a sua alma vazia. Você sente um vazio dentro de você. E eu digo para você, esse vazio aí é porque ele é do tamanho de Jesus. E ele só vai ser preenchido quando você aceitar verdadeiramente o Senhor Jesus na tua vida. Quando o Espírito Santo entrar e habitar, você deixar ele fazer morada. Mas o Espírito Santo ele não é intrometido, ele não é invasor. Ele bate na porta. Jesus bate na porta. Se você abrir e deixar ele entrar, ele vai fazer morada e vai cear junto com você, como a palavra vai dizer. Mas ele está batendo na porta do teu coração. E você sente, ele está batendo, o Espírito Santo está batendo na porta do teu coração. Para você realmente se firmar e vir para Jesus de verdade. Porque o Senhor, através da sua vida, vai fazer você ganhar muitas almas para o reino dos céus. Porque nós somos instrumentos, irmãos, nas mãos do Senhor. É verdade, Deus. Somos instrumentos na mão do Pai. E instrumentos, ele tem que ser usado. Ele não pode ficar parado. Ele tem que ser usado.
E nós temos que começar a nos movimentar, começar a ganhar as almas, começar a fazer o lead, não ter medo. Muitos temem, mas é só você orar e pedir para o Senhor coragem, Ele vai começar a te dar e você vai começar a se envolver. E quando você se der por si, se der por quando você já está aqui na frente, neste altar, igual eu estou, pregando a palavra do Senhor, porque eu creio desta forma. Porque o Senhor, Ele pega um lá de fora, e traz para a presença dEle. Trata, faz todo um tratamento, liberta, cura a alma, cura o coração, as feridas. E Ele coloca aqui para pregar a sua palavra, para ser um testemunho vivo. Porque o apóstolo Paulo, antes dele ser Paulo, ele foi Saulo, lá atrás. Ele foi um grande perseguidor dos cristãos, ele matava os cristãos, ele prendia os cristãos. Ele era terrível, os cristãos tinham muito medo dele, tinham pavor. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, quando Saulo teve um encontro verdadeiro com Jesus, que o Senhor o transformou de dentro para fora, porque a transformação ela começa assim, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Começa daqui, da alma, do coração, porque quando o Senhor começa a transformar aqui, o exterior vai mudando por si só. O Senhor, o Espírito Santo vai convencendo e vai mudando. Então, quando o Senhor Jesus teve um encontro com o Saulo, que ele teve uma transformação de dentro para fora, foi que ele pôde ser transformado em Paulo. Seu nome mudou para Paulo. E ele virou um grande pregoeiro da palavra de Deus, um grande missionário, um grande evangelista, um grande ganhador de almas. E assim o Senhor quer fazer conosco também. Assim o Senhor quer fazer com os jovens desta congregação. Quer fazer com as crianças. Quer fazer com as senhoras. Quer fazer com todos nós. Aleluia! O Senhor só procura alguém que se disponibilize. É só isso que o Senhor quer. Irmã, eu não sei falar. Irmã, eu não sei pregar direito, não sei nem como é que faz isso. Mas o Senhor só quer disposição da sua parte. Ele só quer que você dê o primeiro passo. E é Ele que vai fazer, Ele que vai começar a operar, Ele que vai começar a trabalhar na sua vida. E você, quem sabe, pode ser um grande ganhador de almas. Quem sabe não, será um grande ganhador de almas. Quem sabe ganha até mais almas do que o apóstolo Paulo. Para Deus nada é impossível. Mas você tem que se colocar na posição de obediência, de temor ao Senhor, de reverência ao Senhor, de santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Está escrito na parede. Então nós temos que estar vivendo em plena comunhão com o Senhor. Porque como o Senhor já tem usado os seus servos aqui, já tem bradado que Ele está voltando. O Senhor Jesus está às portas. Será um abrir e um piscar de olhos à sua volta. Será iminente. Será uma vinda súbita. E nós, Igreja do Senhor Jesus, precisamos estar preparados. Com as nossas vestes limpas. Vestes espirituais, limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Para que naquele grande dia nós não venhamos nos achar em falta diante da presença do Senhor. Para que naquele grande dia nós possamos contemplar a face adorada do Senhor Jesus. Dar um abraço no nosso Mestre. Agradecer a Ele pelo grande sacrifício e amor que Ele fez naquela cruz por nós. Eu quero viver isso. Eu quero contemplar. Glória a Deus. E eu sei que a Igreja do Senhor Jesus também quer. Amém? Então, mais uma vez, reforço. Saia da janela. E vem para Jesus. Foca na palavra do Senhor Jesus. Foca em Jesus. Não olha para o lado, não olha para a esquerda nem para a direita, não fica olhando para os lados. Olha para Jesus. Foca no Senhor, porque é dele que vem o teu socorro. Amém? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus